tempo predito pelo próprio Daniel, que nestes dias dos reis romanos, o reino de Deus seria estabelecido. E o que Jesus falou? Jesus falou, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Quer dizer, Jesus anunciou que o reino de Deus estava pronto para ser estabelecido nos seus dias. Agora, passando para capítulo 9, versículo 1, Jesus estava falando aos seus próprios discípulos, e escute bem as palavras que ele falou, capítulo 9, versículo 1, dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O que ele falou? Ele disse que alguns dos seus discípulos não iriam morrer até que vissem ter chegado o reino de Deus. Agora, em versículo 15 de capítulo 1, ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Mas em capítulo 9, versículo 1, ele destacou o ponto que antes dos seus discípulos morrerem, o reino seria estabelecido. Daí Jesus prometeu estabelecer seu reino nos dias dos seus apóstolos, no primeiro século, e quando? Nos dias dos reis romanos, exatamente como Daniel predisse. Então, passando novamente para aqui, diz que esta pedra bateu nos pés, aqui, desta imagem. Agora, algumas pessoas acham que quando a pedra bater nos pés será no fim do mundo, e que haverá um reavivamento do Império Romano, embora o Império Romano agora não exista, que passará a existir de novo no futuro. Agora, esta é uma interpretação possível que tem sido usada para explicar esta passagem. Porém, eu quero mostrar algumas coisas sobre esta interpretação, para que possamos ver como a Bíblia ensina que realmente isto aconteceu no primeiro século. E foi um cumprimento das predições ditas pelo próprio Daniel. Em Daniel capítulo 2, quando ele fala sobre os pés, e vamos voltar também a isto, quando ele falou sobre os pés, parte de barro e parte de ferro, ele não queria dizer que isto seria numa fase cronológica mais tarde do reino, mas que isto descreve o reino como existia em conjunto. Vou ler mais uma vez e escute bem o que Daniel interpretou. Ele disse: como os dedos, este é versículo 42, como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Ele não disse que mais tarde o reino se tornará fraco e forte, mas disse que uma parte geográfica do reino será forte e uma outra parte será frágil. E foi assim nos dias do primeiro século. O Império Romano foi da seguinte forma: em parte do Império, a Roma dominou completamente. Em outras partes do mundo, a Roma deixou até reis nacionais governarem os seus países. Por exemplo, lembra-se de Herodes? Herodes era o rei judaico quando Jesus nasceu. Por que ele era rei? Porque a Roma deixou que ele fosse rei. Nesta parte de Palestina, então havia o barro, porque aqui o império foi fraco, porque a Roma não dominou em Palestina, deixou Herodes governar. Mas depois da morte de Herodes, a Roma mudou e eles colocaram Pôncio Pilatos, como governador romano. E assim Roma começou a ser forte na Palestina. Daí, em certas partes do país, ou do império, então Roma dominava, em outras partes deixou os nacionais governarem. E assim, em parte era forte, em outra parte fraco. E assim descreve exatamente o império como era
no primeiro século. Então, também, no fim do mundo, Cristo não voltará como uma pedra pequena, de bater nos dedos. Cristo voltará com força. Cristo voltará com todo o seu poder e todos os seus anjos. Então haverá um abalo completo do mundo inteiro quando Cristo voltar. Mas nesta figura é uma pequena pedra que cai nos dedos, na parte fraca realmente do império, porque foi naquela parte onde Herodes era o rei. E